Nem sempre os reinos mais poderosos nascem de força. Alguns nascem do silêncio, da disciplina e da fé. E foi observando uma simples criatura da terra que Deus deixou uma das lições mais profundas sobre trabalho, propósito e confiança. Hoje eu quero te contar a história da formiga rainha. E talvez, enquanto ouve, você perceba que está ouvindo também a sua própria história. Você já reparou como as formigas vivem? Elas não reclamam, não competem entre si. Cada uma tem uma função e cada uma cumpre o seu papel com excelência. Mas existe uma formiga diferente das outras, a rainha. Ela é o coração do formigueiro, a alma que sustenta tudo. E o mais curioso é que, diferente do que muitos pensam, a rainha não comanda gritando. Ela lidera em silêncio. Pense nisso por um instante. Quantas vezes na sua vida você teve que liderar sem aplausos? Quantas vezes sustentou tudo em silêncio, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem reconhecimento? Pois é, talvez você tenha mais da formiga rainha do que imagina. A Bíblia diz, em Provérbios 6:6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Deus não disse, olha para o leão ou olha para a águia. Ele disse, olha para a formiga, porque a sabedoria não está na aparência, está na constância. A formiga é pequena, mas nunca para. E é isso que o céu admira, não o tamanho do seu talento, mas a grandeza da sua perseverança. A formiga rainha nasce com um propósito: gerar vida e manter o seu povo vivo. Antes de ser servida, ela serve. Antes de ser coroada, ela é perseguida. Antes de ser admirada, ela é testada. No início da vida, a formiga rainha precisa abandonar o alto. Ela sai voando com suas asas, mas logo as perde. Sim, ela deixa de voar para aprender a permanecer. E é assim também conosco, não é? Deus às vezes permite que percamos as asas, não para nos punir, mas para nos ensinar a construir. Você já teve que parar de voar para começar a edificar? Já precisou deixar algo para trás? Um sonho, uma pessoa, uma fase, para aprender a ser raiz e não vento? A formiga rainha entende isso melhor do que ninguém. Ela cava fundo na terra sozinha. Não tem ninguém aplaudindo, ninguém dizendo você consegue. Apenas o som da terra e a fé de que o que ela está fazendo faz sentido. E talvez você esteja exatamente nesse momento, cavando, lutando, construindo em silêncio, sem saber se tudo isso vai valer a pena, mas escute, vai! A formiga rainha passa dias sem comer. Ela resiste à fome, à escuridão e à solidão, mas mesmo fraca, ela começa a gerar vida. E quando as primeiras formiguinhas nascem, o milagre começa. Elas passam a alimentá-la e o ciclo da colônia recomeça. O que nasceu do sacrifício agora se transforma em sustento. É assim que Deus faz. Ele permite que você passe pela escassez para te preparar para a abundância. Te faz descer para te ensinar a subir do jeito certo. E quando você pensa que está morrendo, ele está apenas germinando a semente. Quantas vezes você sentiu que estava sozinho no escuro, que suas forças estavam acabando e que ninguém via o que você estava fazendo? Pois saiba, Deus vê. Ele vê o que é feito em silêncio. Ele escuta as orações que ninguém ouviu. E ele recompensa os corações que continuam, mesmo quando o corpo já quer parar. A formiga rainha não tem espelho, mas ela sabe quem é. E você? Tem esquecido quem é só porque o mundo não te reconheceu? Não se mede valor pelo aplauso, mas pela fé. E a fé é continuar mesmo quando o chão é a única coisa que te segura. A cada ninho que constrói, a formiga rainha nos ensina uma verdade simples, mas poderosa. Não há reinado sem renúncia. Não há vitória sem luta. E não há colheita sem semente enterrada. Ela cava fundo e ali, escondida, enfrenta seus medos, suas fraquezas e sua espera. Mas quando finalmente o formigueiro floresce, o mundo não vê o que ela sofreu, só vê o resultado. Assim é com você. As pessoas verão sua colheita, mas jamais entenderão o preço da sua semeadura.
Sabe o que mais me impressiona? A formiga rainha não desiste. Ela pode passar por enxurradas, por queimadas, por invasões, mas recomeça. Deus a criou com um instinto de resiliência, o mesmo que colocou dentro de você. Talvez hoje o seu formigueiro esteja em ruínas. Talvez o que você construiu com tanto amor tenha sido destruído. Mas lembre-se, enquanto houver vida, há reconstrução. O segredo da formiga não está em nunca cair, mas em sempre recomeçar. E se você acha que já perdeu tudo, lembre-se, Deus é especialista em começar grandes obras a partir do pó. Ele fez isso com o homem, fez isso com Davi e faz isso com você. A lição da formiga rainha é simples, mas profunda. As maiores vitórias nascem da fidelidade nas pequenas coisas. O sucesso não é sobre quem chega primeiro, mas sobre quem continua quando ninguém mais quer seguir. Você pode até não ver o resultado hoje, mas o céu está escrevendo a sua colheita com as lágrimas que você derrama no silêncio. Então, quando o cansaço vier, lembre-se da formiga. Quando a solidão apertar, lembre-se da formiga. E quando parecer que Deus está em silêncio, lembre-se, a formiga rainha também ficou sozinha. E foi ali no escuro que o milagre começou. Deus está te ensinando a construir algo que o mundo ainda não entende. E quem persevera no silêncio, um dia é coroado na presença. E se você ainda duvida do que está fazendo, escute. Você não é pequeno demais, nem esquecido demais. Você é obra em processo. E enquanto você trabalha, Deus prepara o terreno. A formiga rainha te ensina a permanecer, mas é a palavra que te ensina a confiar. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Então continue. Mesmo cansado, continue. Mesmo sozinho, continue. Mesmo sem ver resultado, continue. Porque o Deus que abençoa a formiga no subsolo também vê o seu esforço e vai honrar a sua fé. E quando ele fizer, todos verão e dirão: foi Deus que construiu isso. Aos que chegaram até aqui, que essa história te lembre que você é mais forte do que pensa e que Deus, mesmo em silêncio, nunca deixou de estar do seu lado. E um agradecimento especial ao Davi Sampaio, que com seu comentário inspirou a criação desse vídeo. E a você que está ouvindo, que sua vida seja como a da formiga rainha, simples por fora, mas grandiosa aos olhos de Deus. Se essa história falou com você, deixe um coração nos comentários e escreva: eu sigo construindo, mesmo no silêncio. Que essa frase seja a semente da sua fé. E que Deus abençoe a sua caminhada, te dando força, luz e sabedoria. Porque o mundo pode não ver o que você faz, mas o céu está observando cada passo seu.